O cheiro do assado ainda estava no ar quando ele percebeu que algo não estava certo. Não foi algo óbvio. Não houve gritos nem olhares acusadores logo de início. Pelo contrário, estava tudo perfeito demais. E foi exatamente isso que o deixou inquieto. A mesa estava impecável, pratos alinhados, taças reluzentes, guardanapos dobrados com precisão quase obsessiva. Sua esposa sorria como sempre fazia quando queria provar algo, não para ele, mas para os outros. E a família dela, todos ali, unidos, observando, esperando. Ele não sabia ainda, mas aquele jantar mudaria tudo. O convite inesperado. Tudo começou com uma mensagem simples. Hoje à noite, jantar em família é importante. Ela nunca usava essa palavra à toa. Importante. Durante anos de casamento, ele aprendeu que importante significava duas coisas. Ou algo precisava ser escondido, ou algo precisava ser revelado. E ele já estava cansado de segredos. Ainda assim foi. Chegou no horário. Levou vinho, como sempre. Cumprimentou todos com educação, como sempre. Sentou-se à mesa, como sempre. Mas nada parecia como sempre. A sogra não fez comentários, o cunhado não fez piadas desconfortáveis, até o silêncio parecia ensaiado. Era como se todos estivessem representando, e ele era o único que não tinha o roteiro. O jantar começou tranquilo. Conversas superficiais, risadas leves, memórias antigas sendo revisitadas com um entusiasmo forçado. Mas então veio o primeiro detalhe, pequeno, quase insignificante. Sua esposa não tocou na comida. Ela apenas observava. E não era só ela. Aos poucos ele percebeu que ninguém realmente estava comendo. Eles mexiam nos talheres, davam pequenas garfadas, mas estavam focados nele, como se esperassem algo. Ou alguém. Seu coração começou a acelerar. "Tá tudo bem?" Ele perguntou, tentando quebrar o clima estranho. "Claro", ela respondeu, rápido demais. Rápido e frio. O peso do silêncio. Minutos se passaram. O silêncio foi crescendo, até que ficou insuportável. Ele colocou o garfo na mesa. "Alguém pode me explicar o que está acontecendo?" Ninguém respondeu, mas todos se entreolharam. Foi quando ele percebeu. Eles sabiam. Todos sabiam de algo menos ele. E aquilo não era coincidência. Era um plano. A revelação começa. A sogra foi a primeira a falar. Lentamente, calculadamente. "Você sempre foi muito observador, não é?" Ele franziu a testa. "Depende. Então talvez já tenha percebido." "Percebido o quê?" Silêncio. E então sua esposa finalmente falou. Que nem tudo é o que parece. A frase caiu como uma pedra, pesada, densa, irreversível. O jogo vira. Ele riu, mas foi um riso nervoso. "Vocês estão brincando comigo, né?" Ninguém riu de volta. E foi nesse momento que o desconforto virou medo, porque aquilo não era uma brincadeira, era um julgamento. E ele era o único réu naquela mesa. A primeira verdade. O cunhado puxou uma pasta. Sim, uma pasta. Em um jantar de família. Aquilo não podia ser bom. Ele abriu e colocou algumas folhas sobre a mesa. Fotos, datas, registros. "Achamos que você deveria ver isso." Ele pegou uma das fotos e o mundo pareceu parar. Era ele, mas não era ali. Não era naquela casa. Não era com aquela família. Era em outro lugar, com outra pessoa. O segredo exposto. Seu coração disparou. Ele tentou falar, negar, explicar, mas não conseguiu, porque ele sabia. Sabia exatamente o que aquelas fotos significavam. Sabia o que estava sendo revelado. Sabia o que tinha sido descoberto. E sabia que não havia mais volta. O silêncio que condena. "Quanto tempo?" Sua esposa perguntou. A voz dela não tremia. Não havia raiva. Não havia dor. Havia algo pior. Calma. Organização. Controle. "Bom", disse o cunhado, fechando a pasta.
E isso resolve a primeira parte. Primeira parte? O que aquilo significava? O que mais havia? O verdadeiro pesadelo. Foi então que ele percebeu. Aquilo não era sobre descobrir, era sobre mostrar. Tudo já estava planejado. Cada detalhe, cada palavra, cada reação. Eles não estavam ali para confrontá-lo, estavam ali para finalizar algo. E ele não fazia ideia do que. O segundo segredo. A sogra levantou-se, foi até a cozinha e voltou com um envelope. Colocou na frente dele. Abra. Ele hesitou, mas abriu. Dentro havia documentos, legais, oficiais, separação, transferência de bens, contas, tudo organizado, tudo pronto. Ele nunca teve controle. Você já sabia de tudo? Ele perguntou olhando para sua esposa. Há muito tempo. Então, por que esperar? Ela respirou fundo e respondeu. Porque precisava ter certeza. Certeza. A palavra ecoou como uma sentença. O plano. Eles sabiam. Eles acompanharam. Eles registraram. E agora eles estavam executando. Não era apenas um jantar. Era o fim. Planejado. Detalhado. Irreversível. Ele olhou ao redor. Para cada rosto naquela mesa. Nenhum demonstrava dúvida. Nenhum demonstrava hesitação. Aquilo não era impulso. Era decisão. E ele estava completamente sozinho. O último golpe. Assina, disse o cunhado, empurrando uma caneta. Ele olhou para sua esposa, esperando alguma reação, alguma emoção, qualquer coisa. Mas ela apenas disse, acabou. O silêncio depois da queda. Ele assinou, porque sabia que não havia mais nada a fazer. Sem discussão, sem defesa, sem saída. O jantar continuou, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo já tinha acabado. O que ninguém esperava. Mas o verdadeiro choque veio depois, quando ele se levantou para ir embora. Sua esposa disse, e tem mais uma coisa. Ele parou, virou lentamente e sentiu o coração parar. Ela também já sabe. O mundo congelou. Quem? Mas ele já sabia a resposta. A outra pessoa. Aquela que ele achava que era segredo, que era refúgio, que era saída, também tinha sido revelada. Naquela noite, ele não perdeu apenas um casamento. Perdeu tudo. Cada mentira, cada escolha, cada silêncio. Cobrou o preço. E a cobrança foi exata, fria, planejada, definitiva. Agora me diz uma coisa. Você acha que ele mereceu tudo isso? Ou a família foi longe demais? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. E se você gosta de histórias com reviravoltas intensas como essa, curte esse conteúdo, se inscreve para não perder as próximas histórias e compartilha com alguém que precisa ver isso. Porque às vezes, o verdadeiro pesadelo não começa no escuro. Ele começa em um jantar,